Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje nós iremos corrigir as questões do exercício avaliativo sobre queda livre e lançamento vertical. Vamos começar! Na primeira questão, um corpo em queda livre sujeita-se à aceleração gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado. Ele passa por um ponto A com velocidade 20 metros por segundo e por um ponto B com velocidade de 60 metros por segundo. A distância entre os pontos A e B é... Então, nós temos aqui as alternativas, 100 metros, 120 metros, 140 metros, 160 metros e 240 metros. Qual delas é a distância entre os pontos A e B? E para a gente poder descobrir essa distância, vamos utilizar a equação do Evangelista Torricelli para a queda livre. A velocidade final é 60 metros por segundo, a velocidade inicial 20 metros por segundo, então a equação vai ficar 60 ao quadrado igual a 20 ao quadrado mais 2 vezes 10 vezes o ΔH. Vamos lá, 60 ao quadrado é 60 vezes 60, que é 3.600, igual a 20 ao quadrado, que é 20 vezes 20, que é igual a 400, mais 2 vezes 10, que é 20, vezes ΔH. Bom, o que é que a gente vai fazer para respondermos essa equação? Basta passarmos o 400, que está no segundo membro, para o primeiro membro, e aí ele vai negativo. 3.600 menos 400 é igual a 20 vezes H, logo 3.600 menos 400 é igual a 3.200, igual a 20H. Se eu isolar o ΔH, nós teremos aqui 3.200 dividido por 20, logo 3.200 dividido por 20 é igual a 160 metros, e o gabarito da nossa resposta é a letra D. Respondida a primeira questão, muito simples, a gente vai partir agora para a segunda questão. E a segunda questão diz o seguinte: conta-se que Isaac Newton estava sentado embaixo de uma macieira quando uma maçã caiu sobre sua cabeça, e ele teve, assim, a intuição que o levou a descrever a lei da gravitação universal. Considerando que a altura da posição da maçã em relação à cabeça de Newton era de 5 metros, que a aceleração da gravidade local era g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e desprezando a resistência do ar, a velocidade da maçã no instante em que tocou a cabeça do cientista em quilômetros por hora era... Então, nós temos aqui as 5 opções de velocidade. Para nós descobrirmos isso, vamos calcular a velocidade usando a equação do Evangelista Torricelli. Velocidade final ao quadrado é essa velocidade que nós iremos calcular. A velocidade inicial é igual a zero, então 0 ao quadrado mais 2 vezes 10, vezes 5, que é a altura da maçã em relação à cabeça do cientista. V ao quadrado, então nós temos ali, ó, 0 ao quadrado é 0, 2 vezes 10 é 20, 20 vezes 5 é igual a 100. Esse expoente 2, na velocidade final, vai passar para o segundo membro como a raiz quadrada de 100, logo a raiz quadrada de 100 é igual a 10 metros por segundo. Mas, detalhe, as respostas que nós temos ali nas alternativas estão em quilômetro por hora, como eu falei no início da questão. Então, o que é que a gente vai fazer? Transformar o 10 metros por segundo em quilômetro por hora, e para isso basta multiplicarmos esse valor por 3,6 e nós teremos 36 km por hora. O nosso gabarito é a letra C. Respondida a segunda questão, vamos à terceira questão, que diz o seguinte: um objeto é lançado verticalmente para cima de uma base com velocidade 50 metros por segundo. Considerando a aceleração da gravidade g igual a 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando-se a resistência do ar, determine o tempo que o objeto leva para voltar à base da qual foi lançado. E aí é preciso termos atenção, porque o objeto é lançado verticalmente para cima, mas a questão pede o tempo que o objeto leva para voltar ao ponto de lançamento. Então nós temos aí 10 segundos, 9 segundos, 8 segundos, 7 segundos e 6 segundos para a gente descobrir
o tempo que o objeto levou para voltar à base da qual foi lançado, nós iremos utilizar a função horária da velocidade em relação ao tempo. Então vamos lá. Se ele foi lançado verticalmente para cima, a velocidade final dele foi zero, porque quando chegou na sua altura máxima, a velocidade foi diminuindo e zerou. A velocidade inicial, 50 metros por segundo, foi determinada ali pela questão. A aceleração da gravidade é negativa, porque ele foi lançado verticalmente para cima, logo contra o sentido da aceleração da gravidade local. Então, menos 10 metros por segundo ao quadrado vezes t, que é o que nós queremos descobrir. Para a gente saber disso, basta fazermos o seguinte. O 50 da velocidade inicial vai para o primeiro membro, e indo ao primeiro membro, ele vai negativo, igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado vezes t. Logo, se eu multiplicar tudo aí por menos 1, nós teremos o valor positivo. Isolando o t, eu terei 50 dividido por 10, e 50 dividido por 10 é 5 segundos. Porém, nós só temos aí o tempo de subida, e como nós sabemos que o tempo de subida é igual ao tempo de descida, logo, o tempo que o objeto levou para voltar à base da qual ele foi lançado é de 10 segundos, e o nosso gabarito é a letra A. Se você não entendeu, assista novamente a questão, refaça a questão no seu caderno, porque quanto mais você fizer isso, melhor para o aprendizado. Vamos à quarta questão. A velocidade de um corpo lançado verticalmente para cima varia com o tempo de acordo com o gráfico apresentado. Com base nele, determine a altura máxima atingida. O plano cartesiano, onde o eixo x representa o tempo em segundos, nós temos ali 0, 6 e 12 segundos. E nós temos o eixo y representando a velocidade em metros por segundo, nós temos 0 e 60 metros por segundo. As alternativas, 40 metros, 50 metros, 60 metros, 70 metros e 80 metros. Para a gente descobrir a altura máxima, vamos utilizar a equação do evangelista Torricelli. A velocidade final é igual a 0, 0 ao quadrado, igual a 60 ao quadrado, que é a velocidade inicial, e dá para a gente saber disso observando o gráfico. O gráfico ali, aquela reta inclinada, a reta decrescente, parte dos 60 metros por segundo. Então, 60 ao quadrado menos 2 vezes 10 vezes ΔH, e o sinal negativo ali na equação, porque o corpo foi lançado verticalmente para cima. Então, a aceleração da gravidade será negativa. Vamos lá. 0 ao quadrado é 0, 60 ao quadrado é 60 vezes 60, 3.600, menos 2 vezes 10, 20, vezes o ΔH. Se eu pegar esse 3.600 e colocar no primeiro membro, ele vai negativo, então teremos menos 3.600 igual a menos 20 ΔH. Se eu multiplicar tudo por menos 1 e isolar o ΔH, eu teria os valores positivos. Então, H vai ser 3.600 dividido por 20. Logo, a altura máxima vai ser de 180 metros. E essa questão é anulada porque a resposta correta é 180 metros como sendo a altura máxima. E este valor não está nas alternativas, não está apresentado nas alternativas. Então a questão foi anulada. A resposta correta é 180 metros. Vamos à questão número 5. Ao retirar um equipamento de uma estante, um operador se desequilibra e o deixa cair de uma altura de 1,8 metros do piso, considerando-se que inicialmente a velocidade do equipamento na direção vertical seja nula e que a aceleração da gravidade g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a velocidade de impacto do equipamento com o piso em metros por segundo é. Então nós temos aí as alternativas, e para a gente descobrir qual a velocidade do impacto do equipamento com o piso, essa velocidade está sendo dada em metros por segundo, nós iremos utilizar novamente a equação do evangelista Torricelli. E aí, para a gente descobrir, vamos substituir os valores. A velocidade final é a velocidade de impacto do equipamento com o piso. Então, nós teremos que descobrir quem é esse v da velocidade final. Bom, a velocidade inicial, 0 ao quadrado, mais 2 vezes 10, vezes 1,8. Detalhe, o objeto está caindo
de uma altura de 1,8 metros do piso. Então agora a aceleração da gravidade é positiva. Vamos multiplicar aqui, ó. O 2 vezes 10 é 20, vezes 1,8 dá igual a 36. Esse expoente 2 da velocidade final vai para o segundo membro como a raiz quadrada de 36, logo a velocidade final é de 6 metros por segundo e o nosso gabarito é a letra C. Vamos à última questão. É a questão número 6 e tem um texto um pouco grande. Após um ataque frustrado do time adversário, o goleiro se prepara para lançar a bola e armar um contra-ataque. Para dificultar a recuperação da defesa adversária, a bola deve chegar aos pés de um atacante no menor tempo possível. O goleiro vai chutar a bola imprimindo sempre a mesma velocidade e deve controlar apenas o ângulo de lançamento. A figura mostra as duas trajetórias possíveis da bola num certo momento da partida. Assinale a alternativa que expressa se é possível ou não determinar qual destes dois jogadores receberia a bola no menor tempo. Despreze o efeito da resistência do ar. Letra A. Sim, é possível, e o jogador mais próximo receberia a bola no menor tempo. Letra B. Sim, é possível e o jogador mais distante receberia a bola no menor tempo. A letra C. Os dois jogadores receberiam a bola em tempos iguais. Letra D. Não, pois é necessário conhecer os valores da velocidade inicial e dos ângulos de lançamento. Letra E. Não, pois é necessário conhecer o valor da velocidade inicial. Bom, a questão está pedindo para que você determine ou assinale a alternativa que expressa se é possível ou não determinar qual destes dois jogadores receberia a bola em menor tempo, isso desprezando o efeito da resistência do ar. E para a gente descobrir é possível ou não, sim, é possível. Então, a letra D e a letra E estão anuladas, ok? A letra C, os dois jogadores receberiam a bola em tempos iguais? Nada disso. Ou a resposta será a letra A ou a letra B. Sim, é possível. Se você observar o ângulo formado a partir da trajetória da bola, você vai perceber que é possível e o jogador mais distante receberia a bola no menor tempo. Respondida a última questão, nós encerramos a correção das questões do exercício avaliativo sobre queda livre e lançamento vertical. A gente continua no próximo vídeo. Até lá!